seja por um ponto final, seja o que for essa torre invertida para você, porque quase que instantaneamente, quando você conseguir trazer a resolução para essa torre, surpresas aparecerão no seu caminho, né? Em conjunção com tudo aquilo que a gente já falou do arcano maior estrela. Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura atemporal geralzona para o coletivo do signo. Bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver um mapa astral, Áries, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim, cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Áries, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Áries precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. O 8 de ouros, uma carta de empenho, dedicação, foco, concentração. Cara, arcano maior, a torre invertida, energia de Áries e Escorpião. A torre invertida ela pode falar, sim, de uma desconstrução que está sendo um trabalho e tanto para que a gente possa conseguir realizar. Tá? Também pode-se dizer aqui que existe uma questão de encontrar uma dificuldade na desconstrução de alguma coisa, tá? De estabelecer uma data limite para alguma coisa, ou de colocar mesmo um ponto final em algo. Tá? O arcano maior, a torre invertido, é aquela questão de eu estou com dificuldade para fazer um encerramento, para desconstruir, para colocar um ponto final, e é por isso que a sua leitura abre com o 8 de ouros, né? Existe um trabalho a ser feito aqui para que essa desconstrução, esse ponto final, esse encerramento possa acontecer com maior excelência aí na vida do ariano, da ariana que se conecta com essa leitura. Tá? Vamos lembrar que a torre, ela é a carta da desconstrução, que representa a degeneração, mas ao mesmo momento é um novo início, tá? É a regeneração, que é um trabalho extremamente ariano de ser feito. Então, tem que haver esse trabalho de aceitar uma desconstrução, aceitar algo que venha a ser é, terminado, algo que venha a precisar de um ponto final para que uma nova etapa venha a florir aí na sua vida. Ó, arcano maior, a estrela. Então, tá vendo como que esse trabalho, mesmo que ele seja difícil, porque eu entendo, cada um de vocês está vivendo uma realidade, para cada um, essa torre invertida representa uma situação em, em variadas camadas, né? Como no amor romântico, trabalho, as questões de finanças, projetos pessoais, amizades, famílias, questões pessoais que temos que lidar sim também, né? Então essa torre, eu entendo que é um momento de bastante dificuldade, principalmente quando ela exige muito da gente, muito trabalho, muita dedicação, muito foco, muita concentração, para que eu também não venha a desconstruir aquilo que não há necessidade de desconstrução. Tá? Então, eu preciso ter também um certo tipo de discernimento, de entender, olha, qual é a situação que está precisando acontecer, essa desconstrução, e que, por vezes,
eu me recuso a me dedicar a essa desconstrução, né? Porque a gente entende que uma vez que você faça esse trabalho de torre invertida, né, onde acontece algum tipo de degeneração, de desconstrução, um ponto final, seja lá o que for para cada um, cara, as coisas florescem, você cai com o arcano maior, a estrela depois, que é a carta das realizações, né? É a carta do subir, da elevação, da cura, dos projetos de sucesso, né? Dos sonhos realizados, dos desejos que são atendidos. Energia de aquário. E no fundo do maço, olha só que interessante, um 10 de ouros, tá vendo? Como que independente do que for essa torre, é necessário olhar para isso daqui, né? Nossa, Serafim, mas eu tenho uma baita de uma dificuldade para lidar com essa situação. Olha, não tá sendo fácil, não. Sim, eu entendo, eu te acolho. Eu sei que não é fácil, tá? Por muitos momentos eu já passei também pela torre invertida, era essa minha incapacidade de contribuir para que algo chegasse ao fim, de que uma desconstrução pudesse acontecer, tá? Mas eu sei, de uma maneira muito clara, que após a gente passar por esse processo, meu, ó, arcano maior estrela com 10 de ouros, tá? Abre-se possibilidades excelentíssimas para que a gente possa ter um desenvolver, né, mais positivo, mais fluente, seja em qual área que essa torre invertida venha falar com você essa semana, tá? Então, e aqui, ó, interessante, porque você tem o 10 de ouros no fundo do maço, que é a proposta que vem de fora, é de um alcance de meta após essa torre invertida, né? É de construir alguma coisa sólida, é de construir alguma coisa que eu possa me basear e que, de certa maneira, eu possa me contentar por aquela realização que eu alcancei após esse período de dificuldade que eu encontrei na torre invertida. Só que embaixo tem um 5 de ouros, né? E o 5 de ouros é a carta da escassez, da falta, né? Seja em qual âmbito for. Então, veja que interessante, por que que é extremamente importante a gente realizar essa obra da torre invertida, né? Para que a gente não venha a carecer de situações, não venha a enfrentar maiores dificuldades que estão relacionadas a perdas, por exemplo, a carência de situações, a falta de, de questões materiais e físicas e financeiras na nossa vida. Tá? Aqui as pessoas estão machucadas, ó, elas andam de muleta, né? Elas são representadas aqui como andarilhos, né? Então, perceba que quando eu tenho uma torre invertida, o meu trabalho, a minha dedicação, o meu empenho precisa ser muito maior, né? Para que eu venha a provar para mim mesmo essa minha capacidade de me sair vitorioso perante uma situação que se demonstra dificultosa na minha realidade, na minha vida, na minha imanência, tá? Vamos ver mais com Baralho da Maria Padilha. E é interessante, né? Porque a torre é o arcano 16. Depois do 16 vem 17, que é a estrela, né? Então perceba esse convite, tá? Para quem conseguir ter essa sacada, né? Será que cai de alguma maneira essa ficha em você, que se conecta com essa leitura de que, poxa, né? Ao que se dedicar para fazer com que essa torre possa acontecer, mas também eu sei que depois desse momento, o 17 está aí, que é a estrela, né? Que eu preciso me considerar um vitorioso em relação a essa torre. Até porque a carta da vitória, que é o 10 de ouros, também apareceu, né? Vitória, alcance de metas, superação. É quando a abundância e a prosperidade daquilo que eu careço se estabelece na minha vida, na minha realidade. Qual que é a mensagem do baralho da Maria Padilha para Ares, por favor, nessa situação? Hum.
Ó, então, veja que interessante, né? Em cima do oito de ouros, que é a carta da dedicação, do empenho, vamos tomar aqui como referência que, meu, olha o que esse cidadão está fazendo, ele está construindo moedas de ouro, tá? No mínimo, essa dedicação, ela gera alguma coisa de valor muito grande. E em cima, cai a carta da confirmação. Então, confirmando aqui que há necessidade de ter um empenho, uma dedicação, um foco para com essa situação, seja ela o que for para você, tá? Aqui, o desânimo e o cansaço, meu, tá meio que fora de cogitação, né? Para quem quer superar essa torre invertida. Que, mais uma vez dizendo, é a dificuldade que eu tenho em permitir com que algo vá. É a dificuldade que eu tenho de permitir que alguma coisa acabe, que eu desconstrua alguma coisa e lembrar que a torre ela está diretamente ligada à nossa personalidade também, né? Em cima da torre, o casamento. Então, para você pode ser uma questão de amor romântico? Cara, pode ser, mas não vamos se apegar para a leitura não ficar fechada num contexto de amor romântico, tá? Porque a leitura é geral e pode ser adaptada para qualquer área da vida. O casamento ele está ligado de alguma maneira às alianças, a tudo aquilo que existe um comprometimento para nós, né? Alguma coisa que eu levo com seriedade ou que eu preciso levar com seriedade, né? Então o que que a gente vê aqui representando o casamento em cima da torre? É alguma coisa de bastante importância para você. Daí a dificuldade de olhar com mais discernimento, de dedicar-se à desconstrução ou término dessa coisa que, infelizmente, não pode mais ocupar a sua vida. Porque essa questão precisa ser trabalhada e desenvolvida, para que você possa migrar do 16, que é a torre, para o arcano maior estrela, que é 17, aonde daí sim você tem a possibilidade das suas realizações. Ó, em cima do arcano maior, a estrela é uma carta de surpresas. Então, dedique-se a essa torre invertida. Se ajude a resolver isso daí. Seja por um ponto final, seja o que for essa torre invertida para você. Porque quase que instantaneamente, quando você conseguir trazer a resolução para essa torre, surpresas aparecerão no seu caminho, né? Em conjunção com tudo aquilo que a gente já falou do arcano maior, a estrela, que eu vou repetir aqui para você, tá? Cura, realização de sonhos, desejos atendidos, projetos de sucesso, elevação do indivíduo, tá? Quer surpresa maior do que essa? Né? Mas tem aí um trabalhinho que precisa ser feito, que vai exigir muito da sua dedicação, do seu foco, da sua concentração, da sua força de vontade. Tá? Esse é o momento de deixar tudo aquilo que é um apego de lado, para que você possa, de uma maneira incisiva, trabalhar essa torre invertida. No fundo do maço, boa sorte, porque é claro, após, a vida é assim, né? É esse joguete, vamos dizer. Passo por momentos de torre, mas também vivencio momentos de estrela. E esse ciclo, ele tende a nunca se acabar na nossa vida, né? É interessante. Ainda para um indivíduo de maior elevação espiritual, ele tende a sofrer não mais com a sua vida, porque a sua já está basicamente que resolvida, mas ele sofre e sente por aqueles que estão do lado, porque ele olha e fala: puxa, olha só, esse indivíduo sofrendo por alguma coisa. Então ele acaba tomando as dores daquele indivíduo e por vezes até tenta, né, auxiliar, mas nem sempre o ouvido do outro está à disposição. Então, isso causa também um sofrimento. Isso para demonstrar que todos nós vivemos nesse ciclo, né? Eu passo por situações de torre onde eu preciso desconstruir, vem a boa sorte, as surpresas, a estrela e ocasiona uma construção bastante interessante e sólida na minha vida, mas depois eu também há de encontrar outras situações na minha vida, isso quando não na minha própria particularidade, no pessoal, de enfrentar torres. Tá? Seja pelo sofrimento do outro, seja por conta que eu não consigo me resolver em relação a algo, tá? Então, não pode desanimar, tem que sempre conviver com esse ciclo, tá? E lembrar, depois do 16, que é a torre, sempre vem uma estrela na nossa vida, tá? Inexorável.
Igual eu falei isso em qualquer área. Por exemplo, aqui, ó, em cima do arcano maior torre, caiu para você o casamento, né? O que pode ser para alguns uma questão de amor romântico. E, meu, olha, mas é que eu amava muito a pessoa, não queria que tivesse acabado, não queria aceitar que não dá mais para ir adiante. Cara, tá tudo certo, isso é natural. Mas ainda assim a gente tem que ter a disposição de finalizar o que precisa ser finalizado. Porque após eu entender o que precisa ser finalizado na minha vida, eu dei o exemplo de amor romântico, eu vou me curar dessa situação cedo ou tarde. E vou me abrir para uma situação que se adequada mais para aquele meu momento, né? E isso em qualquer área da vida. De repente eu percebo que essa torre é a relação a um trabalho. Poxa, olha, esse trabalho eu já não sinto mais que eu tenho que seguir isso daí na minha vida. Cara, tá tudo certo. Você vai sair daquilo que está sendo um empecilho na sua vida. E você vai se curar de ter vivenciado aqueles momentos de infelicidade. Porque é só quando essa cura ou esse entendimento vem que eu estou apto a receber as surpresas e a estrela na minha vida. Tá? Qual que é o desfecho, por favor, para Ares nessa situação? Ó, o 9 de paus invertido. Tá? O 9 de paus, ou Ares, é uma carta de quem já está acostumado a levar as pancadas da vida, tá? Só que a gente tem que entender que o 9 de paus invertido, ele demonstra ao contrário, é quando o indivíduo precisa perceber, ter uma noção de que não dá mais para ficar em uma situação aonde soa mais ou menos como que eu apanho constantemente da vida, né? Eu preciso fazer o exercício comentado anteriormente para que eu possa vir a ser um gerador, um criador de novas possibilidades existenciais na minha vida. Porque é o justo, né? O injusto seria eu ficar numa situação desagradável, sustentando uma coisa que já não tem mais condições de se manter em pé. Ó, um as de espadas, tá? Embaixo da torre invertido, pede para trazer a clareza, pede para trazer o senso de justiça, pede para trazer a verdade para essa situação que precisa ser desconstruída, tá? Olha só que interessante, esse as de espadas ele corta uma corrente. Inacreditável a mensagem, né? É claro que essa situação já virou mesmo uma corrente, mas precisa ser cortada, finalizada, trazido um entendimento superior em relação a isso, né? Sempre com muita verdade, com muita justiça, para com você mesmo no primeiro momento. E o As, o que que ele fala? Olha, por que que ele corta essa corrente? Porque é o indivíduo que entende que agora ele precisa estar disponível para um acontecimento novo na vida dele. Sete de copas invertido, ou seja, chega de viver em situações que causam mais alucinações, ilusões, do que pé no chão, do que realidade, tá? Do que vida real. Não dá para ficar convivendo em situações onde eu acho que vai ter uma melhora e a minha intuição, o meu sentimento está me dizendo a todo momento que investir naquilo agora é perca de tempo, que aquilo já passou da sua data de funcionamento, vamos dizer, já atingiu o seu prazo de validade, que agora o foco deve ser a desconstruções de tudo aquilo que é ilusório, de tudo aquilo que não me faz progredir, de tudo aquilo que não me lança para frente, né? Ó, embaixo, a arcano maior é a morte, então entende a mensagem do tarô? Alguma coisa precisa ser resolvida aqui. Ah, é que a minha situação é muito difícil, tá? Todas as situações de torre invertida são difíceis de lidar. A gente já comentou isso desde o início da leitura. Mas o que quer trazer aqui para você é que quando você levar com seriedade, quando você ter concentração, foco, discernimento e trabalhar para a resolução daquilo, cedo ou tarde você vai conseguir trabalhar e resolver. E é aí que o que a gente falou entra em ação. As surpresas, o arcano maior, a estrela,
os novos inícios, tá? O fechar de alguma coisa, o encerramento de alguma coisa para o nascimento de uma coisa nova, né? E a proposta do Arcano Mora Morte é maravilhosa, porque mesmo que eu enfrente dificuldades, tristezas, lamentação no encerrar de uma situação, o meu recomeço é maravilhoso, é digno de aplausos, né? Porque eu vim de uma situação mais desafiadora e eu superei. E agora, sendo assim, eu tenho esse merecimento de iniciar coisas novas e dessa vez até com a minha consciência mudada em relação às situações que eu vivi, fazendo assim com que eu não queira mais vivenciar as mesmas situações. Tá? Então, o Arcano Maior da Morte, assim como a torre aqui vindo para você, é também o final de alguma coisa para a abertura de uma coisa nova. Tá? Aí vai depender da sua dedicação, da sua força de vontade em lidar com esse algo. Tá? Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira. A minha missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e consegue, e até logo, Ares.